Graça e paz, meus irmãos, vamos dar início ao nosso devocional. Tome a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 53 ao versículo 60. Vamos ao texto. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não a guardaste. E ouvindo eles isso, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Irmãos, Estevão era um dos 7 diáconos escolhidos pelos apóstolos. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. No versículo 1, diz: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aqui tem um dado muito importante, porque a igreja aqui primitiva estava em ascensão. Esses acontecimentos é pós a vinda do Espírito Santo sobre eles. E aquela igreja estava revestida de poder, e ali eles viam milagres, ali eles viam uma série de manifestações espirituais, porque o Espírito Santo estava com eles. Era o advogado, era o consolador junto daqueles homens. Porém, tem um dado importante, que com o crescimento dessa igreja, começam-se os problemas, começam as murmurações. E qual era a murmuração? A murmuração ali estava partindo de 2 grupos que compunham aquela igreja. Qual eram esses 2 grupos? Os gregos e os hebreus. E o que nós vemos neste capítulo? Que diante da necessidade de servir as viúvas, foi escolhido no meio do povo, da igreja, homens que tinham as seguintes características, como nós vemos no versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Qual era esse importante negócio que agora ficaria ao encargo desses 7 homens que precisavam ser de boa reputação e cheios do Espírito Santo? O cuidado com as viúvas. Aqui começa uma discussão em torno do serviço, conforme o versículo 12. A pauta é: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Ou seja, não era razoável que eles deixassem o ministério de ensinar a palavra para cuidar, dar assistência às viúvas. Não que dar assistência às viúvas era algo de segundo plano, não é sobre isso. Mas era necessário mais pessoas para servir, e que esse servir não impedisse, não sobrecarregasse os que estavam incumbidos de ensinar a palavra. Aqui nós vemos a instituição dos diáconos, e a palavra diaconia significa servir. Na última ceia, Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, ele dá um grande ensinamento, visto que textos anteriores, num caminho, os discípulos estavam discutindo entre eles quem era o maior. Então o que Jesus faz? Olha, se alguém aqui quer ser maior, que saiba servir. O que quer ser maior, que seja o menor, que faça do outro o seu ministério, o seu serviço. Aqui é instituído os diáconos para
o serviço. Mas diácono na igreja não é só aquele que serve água para os irmãos ou que fica na porta. É importante nós entendermos que o presbítero, o pastor, primeiro ele tem que ser diácono. O evangelista, ele tem que ser diácono. Todas essas patentes de evangelista, presbítero, pastor, bispo, apóstolo, semideus, se não for traduzido em serviço, em servir o irmão, de nada adianta. Pois bem, eles elegem Estevão. E veja a característica do que eles falam sobre Estevão. Ele era homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também foi eleito Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Esses foram os homens que foram escolhidos para esta função. Versículo 6, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Veja que no Antigo Testamento, a forma de unção, que significa separação, era feita com óleo. Aqui na Nova Aliança, no Novo Testamento, é pela imposição das mãos. Versículo 7, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Então veja, qual foi o objetivo de levantar homens ali no meio da congregação? Esse foi o objetivo, versículo 7, para o crescimento e expansão da palavra de Deus em Jerusalém. O que isso significa? Não adianta nós termos na nossa igreja 300 diáconos se nós estamos falhando nesse propósito do crescimento e expansão e multiplicação do reino de Deus e propagação do evangelho. Então veja, não é apenas ter um nome, ter uma patente, é serviço. E esse serviço fica evidenciado aonde? No versículo 7. A igreja cresceu porque foi ajustando. Agora, ninguém mais está sobrecarregado. Como diz no versículo 4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Agora nós podemos perseverar nesse ministério com afinco, com zelo, enquanto o outro irmão agora vai estar servindo a mesa, e assim o corpo cresce. Mas veja que de Estevão é falado mais características. Qual? Que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. O versículo 8 fala a mesma coisa de Estevão. Estevão cheio de fé e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Nós vemos que ele era um diácono que se destacava dos demais. Olha agora o versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Aqui está falando de algo que era sobrenatural, algo que era além da intelectualidade, além de um conhecimento acadêmico. Vamos dizer, está falando de um espírito que falava através de Estevão. Olha o versículo 11. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Irmãos, veja o que está acontecendo aqui. A igreja está se multiplicando. A igreja está crescendo. É necessário diáconos. E o que começam agora aqui dentro da igreja? Disputa. Porque é isso que muitas vezes vai acontecer. Olha o versículo 9. Vamos voltar um pouco mais. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão. Agora, quem eram os alexandrinos? Quem eram os sirineus, como aqui aparece? Os alexandrinos, eles eram judeus, originários de Alexandria. Alexandria era uma parte localizada no Egito, que na época era um dos principais centros intelectuais e culturais do mundo greco-romano. Veja que no versículo 10, depois dos alexandrinos ter disputado com Estevão, o versículo 10 diz que ninguém podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E veja que os alexandrinos veio de um dos maiores centros de intelectualidade greco-romano. Então eles eram homens estudiosos.
intelectuais, mas diante da sabedoria do Espírito Santo, que falava através da vida de Estevão, eles eram calados diante da sabedoria do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse: olha, quando fostes levado aos tribunais, tiverem que comparecerem diante dos juízes, não se preocupe com que palavras irão usar para a sua defesa. O Espírito Santo irá falar. Alexandria aqui abrigava uma grande comunidade judaica. Era o local onde foi feita a tradução da Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento. Então veja, eles eram homens muito intelectuais. Tinham conhecimento. E esses judeus falavam grego e tinham forte influência da cultura helenista. Eles faziam parte da diáspora judaica, ou seja, judeus que viviam fora da terra de Israel, mas que mantinham vínculos com Jerusalém e o templo. E é um dos grupos que estavam disputando com Estevão, aqui no versículo 9. Tem outro grupo que aparece, que é o grupo dos Sirineus. Os Sirineus eram judeus vindo de Cirene, uma cidade no norte da África, hoje localizada na Líbia. Não sei se os irmãos lembram quando Jesus está carregando a cruz, e um certo Sirineu de Cirene é forçado a carregar a cruz de Cristo, provavelmente dessa mesma região. Cirene tinha uma comunidade judaica muito significativa e muitos judeus de lá migraram para Jerusalém. Esse dado do Sirineu de Cirene nós encontramos em Marcos capítulo 15, versículo 21. Então veja, assim como os alexandrinos, os judeus sirineus faziam parte da diáspora e tinham influência helenista, ou seja, eram judeus que não viviam em Jerusalém, mas que ainda mantinham os mesmos costumes. E esse é o cenário. Homens intelectuais, homens que tinham conhecimento, vinham de lugares de muita sabedoria, de um conhecimento acadêmico fortíssimo, mas que diante da sabedoria do Espírito Santo eles se calavam. Então, como a disputa sempre era vencida não por Estevão, mas pelo Espírito Santo que agia através da vida dele, começa agora um problema. O versículo 11, então subornaram uns homens para que dissessem. E aqui, em Êxodo diz que o homem era proibido de tomar peitas. Peitas é tomar suborno. E dura coisa é quando Deus fala para o povo não fazer algo. Porque quando Deus fala para o povo não fazer algo, é que aquele povo, aquela humanidade é capaz de fazer. Uma vez que Deus fala, olha, não mate, era porque Deus sabia que a humanidade era capaz de matar. E quando é que Deus está falando, olha, não aceite suborno, Deus sabia a natureza humana e sabe que o homem é passível sim de suborno. É o caso, por exemplo, de Judas, que foi subornado, vende Jesus por 30 moedas de prata. Então cuidado, meu irmão. E suborno aqui não é apenas ligado a dinheiro, porque aqui não rolou dinheiro. Nós não sabemos qual foi a moeda de troca. Nós não sabemos o que foi oferecido para aqueles homens que foram instruídos a mentir, a dizer que ouviu o que não foi falado, a dizer que viu o que eles não presenciaram. Cuidado, meu irmão, com suborno. Cuidado com as audiências. Cuidado com as reuniões eclesiásticas que você tem representado, dizendo que viu o que não viu. Cuidado. A palavra do Senhor diz que ele não tem culpado por inocente. Nosso Deus é justo, meus irmãos. Nós vemos o caso, por exemplo, do rei Acabe, Jezabel, que suborna homens ali contra a vida de Nabote por conta da vinha. Cuidado com o suborno. A pessoa que aceita suborno é uma pessoa que não vê valor na vida, tudo para ela é preço. E uma pessoa que vê preço em tudo, desculpa, meu irmão, ela não é confiável. Porque ela deixa claro que o Deus dela, o interesse dela não é o outro, o interesse é o interesse próprio. Cuidado com o suborno. Olha o versículo 11, um homem cheio do Espírito Santo, por inveja, porque não tem pior coisa, a pessoa que não consegue com argumentos vencer uma discussão, e parte agora para esses instrumentos. Olha o versículo 11, então subornaram os homens para que dissessem, ouvimos
lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Meus irmãos, vamos lá. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? É algo arquitetado para que Estevão caia na mão do Sinédrio. Nós vimos no devocional sobre Nicodemos que Nicodemos fazia parte do Sinédrio e que o Sinédrio era justamente o STF, vamos dizer assim, que julgava as causas maiores, as causas de maior complexidade judaica, casos de blasfêmia, até mesmo punição, penas de morte, mesmo que o fato de eles estarem sendo subjugados pelos romanos, eles não podiam matar ninguém, mas o Sinédrio julgava essas causas cerimoniais. A trama aqui foi para que Estevão caísse no Sinédrio. Quem representava o Sinédrio? Era os escribas, os saduceus e os fariseus. Eram esses que compunham os Sinédrios, a alta cúpula judaica. E não sei se os irmãos perceberam que toda essa trama de Estevão é muito parecida com o que aconteceu com Cristo. Pois ora, quem levou Jesus para o julgamento foi os próprios judeus, os sinédrios, os escribas, os sacerdotes e os fariseus, a alta cúpula judaica. E aqui acontece a mesma coisa. Qual foi o crime que imputaram sobre Jesus? O crime dele ter dito que era filho de Deus. Qual o crime que aqui, que era condenado pelo Sinédrio, foi imputado agora sobre a vida de Estevão? Ele blasfema contra Moisés e contra Deus. O que para o judeu, falar contra Moisés é uma blasfêmia. Uma blasfêmia, mesmo porque Moisés foi um grande intercessor. Moisés foi aquele que foi boca de Deus para o povo hebreu na saída do Egito, quando eles eram escravos. Então, era pena de morte, era passível de comparecer no Sinédrio quem blasfemasse contra Moisés e contra Deus. Mas em nenhum momento Estevão fez isso. Mas, como tudo foi arquitetado, então, essa é a blasfêmia. Falamos que vimos o que não vimos. Falamos que ouvimos o que não foi falado. Olha o versículo 12. E excitaram o povo e os anciões e os escribas, investindo contra ele, e o arrebataram e o levaram ao conselho, que algumas traduções levaram ele ao sinédrio. Olha o que diz o versículo 13: e apresentaram falsas testemunhas. Meus irmãos, isso é sério. Preste atenção aos lugares a qual você está testemunhando. Você pode estar condenando alguém injustamente. Olha o que diz: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. O que era este santo lugar? A sinagoga, o templo, e contra a Torá, a lei de Deus. Olha o versículo 14: porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Meu irmão, tem gente que diante da pregação do evangelho, ela vai querer permanecer nos costumes, pois a palavra já diz, ela está acostumada. O evangelho é uma palavra que nos convida a sair da mesmice, a sair da zona de conforto e ir para o confronto. A palavra do Senhor, o evangelho, é a palavra que nos convida à mudança. E quando nós vemos um povo que está acostumado, já diz, está no dia a dia, sempre foi feito assim, me passaram, não, mas isso foi minha avó, foi minha mãe que me ensinou. O evangelho está aí para trazer mudança, para esclarecer a mente, para abrir o coração, para nos levar à transformação. E dificilmente uma pessoa que está acostumada vai entender o evangelho. O evangelho é um convite a ser nova criatura. E esse é o contexto. A reação do sinédrio diante daquela falsa acusação contra Estevão é culminada em execução, em apedrejamento. Quando nós entramos agora
no capítulo 7, depois eu peço que os irmãos leiam com bastante calma, do versículo 1 até o versículo que nós vamos meditar, que é o versículo 53. Do versículo 1 a 53, o que Estevão está fazendo? Estevão está pregando. Estevão vai lá desde Gênesis, passa pelos profetas, passa pela remissão do povo que estava no Egito, a liberdade, e culmina em Jesus Cristo. E no meio desta pregação, porque a verdadeira pregação é essa, a pregação que termina em Cristo Jesus. Tem muitas pessoas pregando, mas não está falando de Jesus. Tem muita gente falando de Davi muito bem, falando de Samuel muito bem, falando de Eliseu muito bem, de Elias muito bem, mas não está terminando em Jesus. As Escrituras falam de Jesus. E no meio dessa pregação, Estevão traz coisas muito fortes para aquele povo que queria viver costumes de Moisés. Olha o que ele diz no versículo 47 do capítulo 7. E Salomão lhe edificou a casa. Os irmãos sabem a história, Davi queria edificar o templo a Deus. Porém, Deus não permitiu, porque tinha sangue nas mãos de Davi. Por isso ele diz: quem vai edificar é o teu filho Salomão. Mas olha o que ele fala agora no versículo 48 acerca do templo. Esse templo que falsamente acusaram ele de profanar aquele santo lugar. Olha o que ele diz no versículo 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Olha o versículo 49. O céu é o seu trono e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Olha que coisa forte. Era ali Estevão com propriedade, citando textos da Torá, citando textos da lei de Deus que eles bem conheciam, mas não viviam. E essa daqui é para aquelas pessoas que acham que Deus tem um lugar marcado para sua manifestação. O evangelho de Deus não é sobre sacralidade. O evangelho do Senhor é sobre santidade. Sacralidade, ela se resume em um lugar, em um local. As cadeiras deste lugar é sagrada. O palco deste lugar é sagrado. O púlpito desse lugar é sagrado. O telhado é sagrado. Não, mas o Senhor trabalha com santidade. Veja aqui o projeto que Jesus inaugura na vida da samaritana. A samaritana quer saber o lugar sagrado. E aonde nós devemos adorar? É nesse monte? É no outro? E Jesus inaugura na vida daquela mulher o projeto de santidade. Eu vos digo, mulher, que não é nem neste monte nem no outro. Mas adore o Senhor em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que te adoram em espírito e em verdade. Ou seja, não é o lugar. Aonde há um coração dobrado, aonde há um coração adorador, você transforma o lugar em adoração. Ontem eu estava dizendo isso no nosso devocional. Paulo e Silas encontram em uma prisão romana a oportunidade de adorar. Pedro também em uma prisão romana encontra naquele lugar a manifestação de Deus. Aqueles jovens na fornalha encontram naquele lugar uma oportunidade de adorar o Senhor. Quem para um coração adorador? Não é o lugar. E aqui Estevão joga na cara deles: olha, vocês estão preocupados com o lugar, mas o coração de vocês está longe. Olha o que ele diz no versículo 51 do capítulo 7. Isso tudo a pregação de Estevão para aquele povo. E outra, era uma pregação diante do Sinédrio. Diante do Sinédrio, diante de uma autoridade. Olha o que ele diz: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido. Olha o que ele está dizendo para um povo que talvez não vivia em Jerusalém, mas guardava os preceitos judaicos. Falar para um povo judeu: vocês são incircuncisos. Dentro da sinagoga vocês são incircuncisos. Gente, a circuncisão é um marco de pertença de um judeu. É como se fosse o nosso batismo. Mas ele diz incircuncisos de coração. Aqui ele está citando Isaías, capítulo 1. Vocês são incircuncisos no coração. Vocês carregam uma marca, mas o coração de vocês precisa ser circuncidado.
incircuncisos de ouvido, não querem ouvir. Olha o que ele diz: vós sempre resistir ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Olha o versículo 52: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Vocês mataram todos os profetas. Todos os profetas morreram, meus irmãos. Todos os profetas morreram. E quando ele diz aqui, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, o justo é Cristo. O justo é Cristo. E quem foi esse que anunciou Cristo? João Batista. Isaías, o profeta messiânico do Antigo Testamento. Por isso que Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, vós que matai os profetas. Por isso agora aquele povo é chamado pela pregação de Estevão de traidores e homicidas, assassinos. É o que diz lá o Decálogo, os 10 mandamentos em Êxodo: não matarás. É isso agora que eles são acusados de homicidas, assassinos. E o que acontece? Versículo 53, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Vocês receberam a lei através de uma revelação divina. Moisés lá no Sinai, o próprio Senhor entrega o decálogo, os 10 mandamentos, e vocês não guardaram. Não conseguem guardar o que Deus os entregou. E aí nós entramos no versículo dos últimos momentos de Estevão, antes de seu martírio. E ouvindo eles isso, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes. Sabe o que é ranger os dentes? Eu não sei se vocês já presenciaram alguém com bruxismo, que durante a noite ele trava a mandíbula e faz aquele som, né? Um dente entra em atrito com o outro. Aqui, a palavra usada no grego dá a sensação de um corte profundo na alma, o que indica que ao ouvir essa pregação de Estevão, eles foram tomados de um ódio muito intenso, ao ponto de ranger os dentes. Veja que Lucas, aqui em Atos, diz que eles enfureceram-se em seus corações. A boca fala, meu irmão, do que o coração está cheio. As nossas atitudes correspondem a um desejo profundo do nosso coração. E esse ranger dos dentes, meus irmãos, era uma expressão idiomática judaica para desespero e fúria incontrolável. Então, quando um judeu rangia os dentes, é que ele estava incontrolável. Ele estava num estado incontrolável e um estado de desespero. Mas olha que bonito o versículo 55. Mas ele estando cheio do Espírito Santo. Veja que desde o capítulo 6, a característica atribuída a Estevão é cheio do Espírito Santo, conforme o versículo 3. Conforme o versículo 8, cheio de fé e do poder de Deus. Versículo 10, a sabedoria e o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. E aqui no versículo 55, diante daquela reação daqueles judeus, daquele povo que levantaram blasfêmia, mentira contra ele, qual que é a ação daquele homem? Versículo 55, mas ele estando cheio do Espírito, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus estava à direita de Deus. Olha agora o versículo 56, aqui é profundo. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Essa é a única passagem no Novo Testamento onde Jesus é descrito em pé, à direita de Deus. Normalmente, ele é retratado como estando assentados, como o Salmo 110, o versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor. Repare que são dois senhores com S maiúsculo. Repararam isso?
Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Quando nós vamos para Hebreus capítulo 1, versículo 3, nós temos a mesma afirmação. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, à direita. E aqui, Estevão, na visão, ele vê o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. A postura de Jesus aqui pode simbolizar que ele estava pronto para receber Estevão, ou atuando como advogado e juiz. Meu irmão, que coisa linda! Diante do primeiro martírio do Evangelho, era como se Jesus está dizendo: eu vou recebê-lo em pé. Oh glória, aleluia! E como é que segue o martírio de Estevão? Versículo 57. Mas eles, gritando com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimos contra ele. Quando nós olhamos para João, capítulo 19, versículo 15, leia comigo. Aqui é o momento que Jesus está perante Pilatos, o momento do julgamento. Olha o que diz: mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o, disse-lhes Pilatos. Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão César. Eles gritavam, parecido aqui com o versículo 57 do capítulo 7, que narra o martírio de Estevão. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra eles. No nosso ofício de pregadores do Evangelho, na nossa missão de pregar o Evangelho, muitos não vão querer ouvir. Muitos vão tampar os ouvidos. O Sinédrio não queria mais ouvir Estevão. A sua reação lembra o comportamento dos idólatras que rejeitaram a verdade. Isaías capítulo 6, versículos do 9 ao 10. Então disse ele: vai, e diz a este povo: ouvis de fato, não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha os olhos, não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. Essa atitude deles taparem os ouvidos é a mesma atitude daqueles idólatras que em Isaías estão rejeitando a verdade. O fato de arrastarem Estevão para fora da cidade segue o padrão das execuções judaicas, que nós vemos em Levítico, capítulo 24, versículo 14. Tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça, então toda a congregação o apedrejará. Sim, meus irmãos, Estevão aqui estava próximo de ser apedrejado. Por isso, como diz em Levítico, eles tapam os ouvidos e arrastam Estevão. Como diz a palavra, todos arremeteram unânimes contra ele. Olha o versículo 58. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. Meu Deus. E as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Esse jovem Saulo mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo, evidenciando que ele estava diretamente envolvido na perseguição dos cristãos. Aliás, meus irmãos, o versículo 1 do capítulo 8 dá uma continuidade da atitude de Saulo após Estevão ter sido apedrejado. Diz o versículo 1 do capítulo 8 de Atos: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Depois que Estevão é apedrejado, Saulo, aquele que recebe as vestes de Estevão, aquele que presencia Estevão ser apedrejado,
No mesmo dia, ele parte em perseguição aos cristãos, fazendo com que os cristãos se espalhem. Que coisa, meus irmãos! Olha agora o versículo 19. E apedrejaram Estevão, como diz o preceito de Levítico, capítulo 24, versículo 14. Apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor, Jesus, recebe o meu espírito. Voltando em João, capítulo 19, a crucificação de Jesus, versículo 30, diz: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o espírito. E aqui, Estevão faz como o mestre fez, no versículo 56. E apedrejaram a Estevão, e em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Agora o versículo 60 é surpreendente. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Quem disse isso? Senhor, perdoa-lhes, pois não sabe o que faz. Foi Jesus. Estevão segue o exemplo de Jesus, que está relatado lá em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Essa intercessão pode ter tido um impacto na vida de Paulo. E o momento que Estevão é apedrejado, de joelhos, e ele pede que esse pecado não seja imputado àqueles que agora estão apedrejando, da mesma forma que Jesus faz. Eu vou ler aqui o que diz em Lucas, capítulo 23, versículo 34, e dizia-lhes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram a sorte. Quando Estevão dobra os joelhos sendo apedrejado e diz: Pai, não impute o pecado, ele está mostrando que o cristianismo é a religião que pede o perdão, a remissão dos pecados dos nossos acusadores, aquele que nos fere. Aqui nós vemos o primeiro martírio, o primeiro homem que diz que vale a pena morrer pelo evangelho e que, mesmo estando certo, pede que os seus algozes, aqueles que falsamente o entregou, o condenou, seja perdoado. Quais os pontos que nós podemos extrair deste texto para o nosso dia? Mantenha os olhos em Cristo, mesmo em meio às dificuldades. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Estevão, mesmo diante da morte, viu os céus abertos e Jesus à direita do Pai. Isso nos ensina a manter o foco em Cristo, independente das circunstâncias. Segundo ponto, responder com graça diante da injustiça. Mateus capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mesmo sendo injustamente apedrejado, Estevão não revidou com ódio, mas com amor e intercessão. Que Deus nos dê esse espírito, né, meus irmãos? E último ponto, ter um coração disposto a perdoar. Efésios capítulo 4, versículo 32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Suas últimas palavras foram: Senhor, não lhes impute este pecado. Isso nos desafia a perdoar aqueles que nos machucaram. Hoje, meus irmãos, que nós possamos olhar para Cristo e responder com graça diante das dificuldades e manter um coração perdoador. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela cruz, Pai. Nós agradecemos, ó Deus, pois desde o Antigo Testamento o Senhor nunca deixou de ser. Obrigado a Deus pela cruz do Calvário, pois sem ela nós não teríamos a vida eterna. Obrigado por pagar uma conta, pagar o preço que nós não poderíamos pagar. Nós te agradecemos, Senhor. Pai, que a nossa fé seja uma fé de convicção, uma fé convicta, Senhor Deus. Que não venhamos negociar, que não venhamos abrir concessões, ó Pai, do que é verdade na nossa vida. Nos ajude, ó Pai, nos ajude a perdoar os que nos ferem, mesmo em meio a injustiças,
Mesmo em meio a falsos testemunhos, nos ajude a liberar o perdão, Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meus irmãos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.